Bom, nessa aula nossa a gente vai estar abordando ângulos. Na apostila que eu coloquei para vocês lá tem muitas definições sobre o que é ângulo, o que é um ângulo raso, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, um ângulo obtuso, ângulos complementares, suplementares, enfim, uma diversidade de definições importantes que você precisa saber sobre ângulos. Um dos teoremas que tem lá nesse nosso material são ângulos opostos pelo vértice. E no material de vocês eu disse que eu ia produzir esse vídeo para a gente fazer essa demonstração do que são ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos a essa nossa demonstração, né? Bom, no material de vocês a gente sabe o seguinte, né? Que uma reta, ela possui ângulos rasos. No caso, se eu observar aqui, o ângulo B e o ângulo C, eles formam um ângulo raso porque a soma dos dois dá 180 graus. A mesma coisa acontece quando eu tenho a parte de baixo dessa reta, né? O ângulo D mais o ângulo A também formam um ângulo raso de 180 graus. Até aí tranquilo, né? Bom, ou seja, né, se eu isolar o B então nessa primeira equação que eu tinha, eu vou ficar, o ângulo B é igual a 180 menos C e o ângulo D é 180 menos A. Só que tem um porém aí, né? Eu estava olhando para essa reta R. Se eu olhar para essa reta transversal agora, o que acontece? Eu tenho que na reta transversal D mais C dá 180 e B mais A dá 180, né? Então D mais C forma um ângulo raso, B mais A também forma um ângulo raso. Se eu isolar assim como eu fiz na reta R, eu vou ficar com as seguintes igualdades, né? O ângulo D nessa transversal então vai ser 180 menos C e o ângulo B vai ser 180 menos A. Só que observa o seguinte, né? Antes eu tinha encontrado que o B era 180 menos C, agora eu encontrei que o D é 180 menos C. Antes eu tinha encontrado que o D é 180 menos A, agora eu encontrei que o B é 180 menos A. Então, com isso, eu posso concluir, então, que os meus ângulos opostos pelo vértice, ou seja, B vai ser igual a D, então, obviamente, o C também vai ser igual ao ângulo A. Para a gente ver como isso funciona realmente, eu vou utilizar agora um outro programinha que se chama GeoGebra, tá? Ele é bem prático nesse sentido. Você pode observar aqui que realmente os ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Eu tenho dois ângulos aqui de 37,01 graus, tenho dois ângulos de 142,99 graus, né? E por mais que eu mude esse valor desses ângulos, né? Ou aumento ou diminui ou faça essa movimentação, vocês observam que eles vão continuar sendo sempre iguais, tá? Então, isso é uma prova de que realmente esse teorema é verdade. Uma das coisas que você tem no material também é quando você tem um par de retas paralelas cortado por uma reta transversal. E ali a gente tem várias definições importantes que dá para a gente abordar aqui olhando também, tá? A primeira delas é o seguinte, né? Se você tem ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Se eu observar o ângulo que está nessa posição e o ângulo que está nessa mesma posição na outra reta paralela, eles têm a mesma medida, tá? A mesma coisa vale para esse ângulo. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui que está na mesma posição que ele. Uma coisa importante, tá? Então, sempre quando eu tenho ângulos correspondentes, eu vou ter valores iguais. Outra informação que a gente tem ali são sobre os ângulos colaterais internos, tá? Colaterais é quando eles estão do mesmo lado. Por exemplo, esse ângulo e esse ângulo, eles são colaterais internos. E esses ângulos, eles são suplementares, ou seja, a soma desse ângulo mais esse ângulo, eu vou ter como resultado 180 graus. A mesma coisa vale aqui para o outro lado, né? A soma desse ângulo mais esse ângulo, 180 graus. A gente tem também os ângulos colaterais externos, né? Esse ângulo mais esse ângulo
também dá 180, assim como esse ângulo mais esse ângulo que eu tenho aqui também vai valer 180. Além dos ângulos colaterais internos e externos, a gente tem os ângulos alternos internos e alternos externos. Aqui a gente tem ângulos alternos internos, ou seja, eles estão alternando, né? Um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado da transversal, né? Observa que esse aqui está do lado esquerdo, esse está do lado direito. Ângulos alternos internos, eles são iguais, tá? Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo, assim como esse ângulo é igual a esse ângulo. A mesma coisa vale para os ângulos alternos externos, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Repara que esse está do lado esquerdo da reta transversal e esse está do lado direito. Assim como esse ângulo está para esse ângulo, né? Eles têm a mesma medida. Esse do lado direito da igualdade, esse do lado esquerdo da igualdade, ambos na parte externa, né, entre as paralelas. Bom, eu espero ter tirado um pouco das dúvidas de vocês. Espero que vocês leiam o material e resolvam a atividade que está postada na nossa página, na nossa sala de aula lá no Google Class. Um abraço e até a próxima.